Olá, pessoal! Na nossa aula vamos trabalhar o tema os tigres asiáticos. Então, vocês já pararam para pensar por que o nome tigres? Quando eles surgiram? Qual a relação do contexto geopolítico? Quem investiu, quem apostou nessas áreas, transformando-as em pouco tempo de regiões arcaicas, rudimentares, em áreas de espelho de educação, de prosperidade, não só econômica, mas de prosperidade social? Qual é a relação econômica dos tigres hoje com o mundo? Quais são os tipos de tigres? Será que podemos falar que existe uma classificação dos tigres asiáticos? Sim. Então, fica atento. Nós vamos responder. Eu quero exatamente responder a todas essas indagações feitas no início da aula. Primeiro, lembrar que a expressão tigre é uma analogia à força, à coragem, à competitividade do animal. Então, eu tenho áreas, não vou dizer países, nem todos são países, que a partir da década de 70 cresceram economicamente de forma rápida, da forma mais agressiva numa estrutura capitalista. Não é isso? Então, a comparação, essa palavra tigre, é exatamente pela rapidez econômica, pela velocidade com que essas áreas elas adquiriram em um período da velha ordem mundial, desafiando formatos, quebrando paradigmas, como costumamos dizer. Então, vamos acompanhar. Nós estamos falando geograficamente de duas áreas. Nós estamos falando dos tigres aqui do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente. Então, duas regiões geográficas no mundo, eles abrangem o que nós chamamos de os tigres asiáticos, certo? Quais são as regiões? Sudeste e Extremo Oriente. Os tigres, este mapa coloca importantes tigres, não são todos listados aqui, mas vamos ver os tigres como a Coreia do Sul, veja a Península Coreana, Taiwan, que é a Ilha Formosa. Lembra, Taiwan é chamada a República da China, só que não é uma república popular, é uma república democrática chinesa, é capitalista, possui moeda própria, possui leis específicas que contrastam com a da China, mas não é um país, não tem um status de país, tá certo? Ela rigorosamente pertence à República Popular da China, a China continental. Aqui é a China continental e aqui é a China insular. Quem é o tigre? A China insular, a ilha de Formosa. Nós temos também como tigre Singapura, Malásia, Tailândia, Filipinas e Indonésia. Aí você pode olhar este mapa e me dizer, faltam alguns tigres. Sim, você está sentindo falta de Hong Kong, você está sentindo falta do Vietnã. Mas aí é uma outra história. Acompanha comigo. Primeiro dado, lembrar que tigres, nós vamos chamá-los de NPIs, novos países industrializados, a partir da década de 70. Então, tigres são economias subdesenvolvidas, capitalistas, que se industrializaram em pouco tempo, certo? Uma indústria com características muito específicas que nós vamos aprender agora. Então, quando nós falamos economias emergentes, década de 70, primeiro dado que você vai lembrar, os tigres da primeira geração, que podemos chamá-los de os velhos tigres asiáticos, estão dentro de uma realidade de ordem bipolar.
da velha ordem mundial, certo? Isso tem muito a ver com os grandes investimentos japoneses e estadunidenses nessa área. Primeiro japoneses e depois dos Estados Unidos. Então, olhem bem para o mapa os tigres da primeira geração. Coreia do Sul, o tigre mais desenvolvido, mais próspero, tigre, a Coreia do Sul. Taiwan, falava há pouco sobre a ilha de Formosa. Singapura, vejam que Singapura é uma cidade-estado. Então, existem, da primeira geração dos velhos tigres, 2 países. Quais são os países? A Coreia do Sul e Singapura. Enquanto que Hong Kong, que é uma zona econômica especial na China, é uma cidade chinesa. Só que desde 97, quando os ingleses devolveram para a China, era possessão britânica por um tempo, e devolvido em 97, Hong Kong passou a ter moeda própria, leis próprias, sistema capitalista, mas não é um país. Está diretamente vinculada à Grande China, a República Popular da China, certo? Então, esses são os tigres mais importantes, tigres da primeira geração. E aí eu quero que você aprenda quais são as características mais importantes. Então, lembrar o seguinte, nesta mesma época, década de 70, América Latina, nós vamos ter vários países também se industrializando. Vários países, década de 60 e 70, efetiva a sua indústria. Só que são opostos. Os tigres asiáticos, eles apresentam uma elevada poupança interna e uma indústria para exportação. Veja, o modelo dos tigres é o modelo industrial de uma plataforma para exportação, contrastando com os países da América Latina que possuem uma poupança externa, ou seja, grandes investimentos. O capital era um capital transnacional, um capital e tecnologia externa, e a indústria voltada, se industrializaram para o mercado interno. O modelo aqui na América do Sul, nós chamamos o modelo substitutivo de importações. Lembrar, a indústria ocorria ao mesmo tempo, o processo de industrialização na América Latina, com o modelo substitutivo de importações, e lá na Ásia, no Extremo Oriente e no Sudeste da Ásia, com áreas voltadas para exportação, e ficaram conhecidas como plataformas industriais de exportação. Então, primeira grande característica é esta que eu expliquei há pouco: as empresas industriais voltadas para exportação. Segunda grande característica, a absorção de tecnologia estrangeira. Não só o Plano Colombo, que reconstruiu a economia japonesa, e o Japão, nas décadas de 70 e 80, transbordou toda essa riqueza para as áreas dos tigres, não só de tecnologia, mas de capital também. Então, a absorção de tecnologia estrangeira. Lembrar que esses tigres geralmente estão vinculados com governos totalitários, ditatoriais. Lembrar que nós vamos ter aí grandes investimentos do Estado em infraestrutura e isenção de impostos para essas empresas estrangeiras. Então, todas as vantagens competitivas para as empresas estrangeiras irem para as áreas chamadas de tigres. A força de trabalho muito disciplinada, qualificada. Inicialmente, lá na década de 70, décadas de 80 também, a mão de obra era muito barata. Lembrar que essa questão da disciplina, né, da hierarquia, do respeito, dessa
vamos dizer, qualificação está muito ligado também, essa força de trabalho muito disciplinada, de muito respeito à empresa, está muito ligada a uma herança filosófica ou religiosa confuciana. Não é isso? A questão, o Confúcio, a religião ou a filosofia, como você queira falar. Então, a empresa é uma extensão da família, literalmente vestem a camisa da empresa. Então, há uma dedicação contínua, permanente do trabalho. Então, dedicam-se muito. E como exploraram essa mão de obra inicialmente? Uma mão de obra maravilhosa, porque era qualificada inicialmente muito barata e que obedecia rigorosamente a tudo. Investimentos em educação e saúde. Neste ponto, eu vou sair daqui um pouco, olha, para vocês verem. Investimento em educação e saúde. É este o principal ponto que contrasta os tigres da primeira geração com os tigres da segunda ou da terceira geração, os novos e os novíssimos tigres, certo? Então lembram, da primeira geração nós temos a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Esses tigres cresceram economicamente, mas investiram muito em políticas públicas sociais. Investiram muito em educação, investiram muito em saúde, qualificaram a mão de obra. Olha que incríveis, qualificaram. Porém, os tigres da nova geração, quais são esses principais tigres? A Malásia, Tailândia, a Indonésia. Os novíssimos tigres, como Vietnã e Filipinas, nestes não há um efetivo investimento, digamos, em educação e saúde, a precariedade na condição de vida. Então, esse é o principal contraste entre os tigres, digamos, lá da primeira geração com os tigres da segunda e da terceira geração. Um outro ponto que eu quero que você aprenda agora. Não é só a questão socioeconômica de melhorias, mas também do que eles produzem. Os tigres da primeira geração produzem principalmente eletrônicos. Então, a indústria, ela possui um alto valor agregado. O que eles produzem tem alto valor agregado pelos investimentos tecnológicos. Enquanto que os tigres, que nós chamamos a segunda e da terceira geração, são indústrias de baixo valor agregado, muita ainda no formato fordista, taylorista. Uma outra característica importantíssima é a localização estratégica na Bacia do Pacífico. A região do Pacífico é a área mais importante na circulação de riquezas no mundo. Então vejam, a geopolítica dos tigres vai estar exatamente em áreas portuárias. A maior parte dos tigres, digamos, os tigres da primeira geração, são pobres, são muito pobres em recursos naturais. Então, eles importam recursos naturais e exportam maquinofaturas. Já os tigres da segunda geração, estes alguns já possuem, como a Indonésia, riquezas naturais, como petróleo, possuem um subsolo mais rico. Então, existem essas diferenças aí, só que todos estão localizados numa das regiões mais valiosas, mais estratégicas na geopolítica econômica, que é a região do Pacífico. E uma outra característica é exatamente a internacionalização do capital. Então, nós vamos ter uma área receptora de capital, as empresas são transnacionais. Por exemplo, hoje, nos velhos tigres, nós temos as grandes potências investindo lá, não só Japão, Estados Unidos, mas a China. Nos novos e novíssimos tigres, os velhos tigres também investem em grandes empresas transnacionais lá, digamos, da Europa, de outras regiões do mundo, que exploram ali uma mão de obra mais barata, uma política ambiental flexível, uma força sindical muito frágil,
uma massa, uma mão de obra muito volumosa, desqualificada. Então você tem todas essas nuances aí que diferenciam. Veja algumas imagens. Seul, Coreia do Sul, importante centro financeiro. Hong Kong também como importante centro financeiro. Taiwan, que é a República da China, que eu comentei, a ilha de Formosa, a China capitalista. Singapura também como uma área portuária e um centro financeiro muito próspero. Aqui o porto de Singapura, um dos portos mais dinâmicos do mundo, certo? Ficamos por aqui. Eu espero que algumas das suas, porque nem todas as respostas foram colocadas. Provavelmente você ainda tem algumas perguntas a fazer, mas eu espero que tenha entendido o propósito da nossa aula, a importância dos tigres asiáticos. Até a próxima aula e continue estudando.